Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial de atualização de Exopolítica. Como eu havia prometido, hoje nós vamos dar continuidade no assunto que nós tratamos no sábado. Então, ficaram vários slides pendentes e nós queremos apresentá-los todos esta noite. Essa noite, dia 11 de 2 de 2024. Nesse domingo, que está bastante calor, por sinal. Então, meus amigos, hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre o sistema imunológico da Terra, que é bem interessante, porque há pouco a Helena trouxe, inclusive foi discutido aqui no canal, com relação à função das arcas. Então, as arcas podem ser utilizadas, inclusive em uma situação, uma circunstância extrema, para uma eventual evacuação do planeta Terra. Como nós sabemos, a Federação Galáctica de Mundos, hoje, segundo o Akivaro, de Talihara, ele fala que existe uma frota de espaçonaves capazes de evacuar um planeta, que foi, inclusive, utilizada na evacuação de Stémis 4. Além de, as arcas também seriam uma forma de ajudar, de cooperar para a transição planetária, para o despertar da consciência coletivo, despertar coletivo da humanidade. Fora os tripulantes, porque existem muitas sementes estelares também que são os tripulantes das arcas. Inclusive, muitos desses tripulantes se encontram no Brasil porque são tripulantes da Arca de Caldas Novas. O próprio JP deixa claro, deixa entender que na Arca de Caldas Novas tem seres, os tripulantes estão em estase, e muitos deles estão encarnados aqui na Terra como sementes estelares para um dia ocuparem novamente os seus corpos originais e assumirem as arcas. Então isto é bastante interessante. Aqui, meus amigos, vamos lá, deixa eu colocar aqui, abrir direitinho, bonitinho, muito bem. Muitas pessoas questionam como serão as etapas para o desdobramento da sequência de eventos que irão propiciar a libertação do nosso planeta. Aqui nós temos todas as etapas delineadas para vocês. Primeira etapa: extirpar o sistema babilônico financeiro, que está bastante adiantado, o sistema babilônico financeiro colapsando, a desdolarização está bastante adiantado. Então, eu tenho notícias que eu vou apresentar para vocês que simplesmente a moeda digital não vai rolar, está muito distante, e quem falou isso foi a própria presidente, a Lagarde. A Lagarde, ela mesma confessou isso. Segunda etapa: instituir um novo modelo econômico lastro bens reais. Ocorre quase que simultaneamente com a primeira etapa. Maravilhoso. Terceira etapa: novo modelo de comunicações globais. Isso está sendo alavancado pelo Elon Musk através do Starlink, inclusive com o reforço, o respaldo da Helena Dana, quando ela teve aquele contato com 2 seres de Alpha Centauro, de Alpha Centauro, que deixaram isso bem claro. Paradise, Califórnia, onde teve aquele incidente em 2018 de um incêndio misterioso, onde haviam várias instalações, inclusive um dos seguidores do Dr. K, que era discípulo do Tesla, que estava desenvolvendo antigravidade, todo o seu trabalho foi destruído, literalmente se tornou cinzas. Então isso é bastante pertinente, inclusive o David Koch fala que haviam várias instalações extraterrestres subterrâneas em California Paradise. Isso em 2018, onde teve aquele desastre de brinquedinhos, isso, escalares, muito bem. Aqui, novo modelo de comunicações globais. Quarta etapa: revelar as novas tecnologias suprimidas e os extraterrestres. Isso virá através de uma revelação catastrófica, não virá através de uma revelação controlada, porque esta pode estar sujeita à manipulação. A revelação somente pode surtir efeito e ter adesão global com a exposição dos escuros. Meus amigos, existem muitos artigos que denotam, e muitos analistas, que de fato o povo acordou nos 4 cantos do mundo. Isso é notório, é só ver o que está acontecendo com os agricultores na Europa, ver o que está acontecendo também, sucedendo nos Estados Unidos. De fato, as pessoas estão cada vez mais questionadoras. E isso também tem a colaboração do Elon, novamente, porque através do X, o Tucker Carlson tem espaço, o Alex Jones voltou novamente, com força total. Então, quem realmente está colaborando para que isso possa ser efetivado é o Elonzinho. Isso é um fato incontestável. Quase todas as peças se movem ao mesmo tempo e devem se mexer meticulosamente como um relógio para alcançar o efeito desejável. Por isso que o plano da divulgação foi dado pelo próprio Thor Henry Dion ao general Van Herk no início do ano passado. Muito bem.
Convencer as pessoas a ter adesão e o coração da população. Isso não é um mero detalhe. É a base de tudo, o maior objetivo de todos. Meus amigos, hoje, através de várias pesquisas, metade dos americanos acreditam em extraterrestres. Um terço dos americanos acreditam que os extraterrestres já vivem entre nós, que se passam por humanos. Isso era impensável há décadas atrás. Então, hoje, as pessoas estão mais prontas do que nunca para aceitar o fenômeno ufológico. Isto também é um fato. Quem achar que a solução é quebrar o pau da barraca com ações truculentas e súbitas, que cocrie a invenção, a intervenção dos Negumac. É lógico que isso não será necessário e nem vai ser utilizado. Muito bem. Aqui falando de Negumac, aqui estão os Negumac. Inclusive, meus amigos, eles estão tão assustados com os Negumac que vão produzir agora novos filmes do Alien. Do Alien, porque principalmente a rainha Alien é exatamente igual aos Negumac, que foram retratados no livro russo das raças alienígenas. Eles estiveram na Terra, no Irã, no Teherã, em 1989, segundo esse livro. E a Cabal ficou sabendo disso, ficou aterrorizada, porque sabia que os Negumac são predadores alfa, e eles estavam intimidando os escuros nesta ocasião. Na sequência, eles criaram o filme Independence Day. Bem interessante, pois Alien versus Predador, sempre tentando depreciar a imagem desses seres, como sendo demônios, tentando demonizar esses seres. E agora, não é coincidência, eles estão criando novos filmes dos terríveis aliens, que na verdade são os Negumac. Alien versus Predador, Alien, Alien, tem vários filmes, tem Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, uma sequência de filmes. Tem uma cronologia toda em torno desse filme. É bem interessante. Esse sistema existe porque uma porcentagem de pessoas, que é a minoria, por sinal, está perfeitamente adaptada a esse sistema. E o restante vai no fluxo. Quando o novo sistema de transição for estabelecido, ele só poderá funcionar se parte da população, mesmo sendo uma minoria, ou seja, os despertos, estiverem perfeitamente adaptados a essa nova visão de mundo. Por isso que você realmente pode e deve fazer a diferença. Muitas pessoas que dizem assim, mas eu sou apenas uma pessoa desperta. Você pode muito. Principalmente para trazer essa nova egrégora de frequência no planeta Terra, sem qualquer tipo de apego ao sistema de crenças e dogmas do antigo sistema. Isso é muito importante. Os extraterrestres não querem nos libertar para serem as nossas babás, para ficar debaixo da saia deles. Alex Collier. Quando se põe muita energia no seu inimigo, naquilo que você odeia, com o tempo você se torna exatamente como o seu inimigo ou com aquilo que você odeia. É verdade. Isso é pura verdade. Por isso que os extraterrestres evitam esse tipo de sentimento. Não é que eles não sentem isso, eles simplesmente evitam. Não deixam que esse sentimento domine a essência do seu ser. Assim como não só o ódio, mas também o medo. Então é claro que pleiadianos, andromedanos, arcturianos sentem medo. A diferença é que eles não deixam o medo se apoderar do seu ser. Então eles conseguem contornar isso, eles controlam os seus sentimentos. Eles não deixam os sentimentos controlarem, no caso, a vida deles. Eles que controlam os sentimentos. E tem que ser assim. E muito menos paixões desenfreadas. Todos esses são mecanismos de controle. É exatamente o que acontece com o governo dos Estados Unidos. Combatendo os denominados comunistas, tiranos e terror, hoje se tornou a maior fabricante dessas atrocidades. Isso. Verdade, meus amigos. Hoje, os Estados Unidos da América são os maiores patrocinadores das ideias, das ideologias progressistas, os maiores tiranos e também os maiores aqueles que promovem realmente atos de terror no mundo. Alex Collier. Não existe palestinos e israelenses, ou chineses ou americanos. Para os extraterrestres, o que existe são seres humanos. E é assim que você deve enxergar. Então, para seres extraterrestres não existem africanos, não existem americanos, não existem europeus, não existem asiáticos. O que existe são planeta Terra, o ser humano. E é dessa forma que você também deve ver a realidade. Toda batalha entre países, na verdade, é uma batalha civil entre irmãos. Por isso que os extraterrestres ficam indignados. Indignados. É uma batalha civil entre irmãos, porque todos nós somos filhos do planeta Terra. Na concepção extraterrestre, Alex Collier. Muito bom. Fantástico essa explanação do Alex Collier. Quando o Alex Collier estava na nave dos Andromedanos, na quinta densidade, ele teve que usar um cinto de adaptação para as suas moléculas não explodirem. É bom salientar aqui, meus amigos, que nós vamos para quarta e, por conseguinte, quinta densidade. Ninguém vai para a quarta dimensão, tá? Nem muito menos para a quinta dimensão. Uma coisa são dimensões, que são mundos paralelos. Então a gente não vai para um mundo paralelo.
Essa realidade vai acontecer na nossa dimensão mesmo, só que nós vamos o quê? Elevar a nossa densidade das nossas moléculas. Então haverá uma evolução física, e essa evolução física já está acontecendo em todos os planetas e luas do sistema solar. Isso constatação científica. Muito bem. Então vamos entender isso. Agora, existem mundos paralelos de outras dimensões? Óbvio que existe. E muitos desses mundos paralelos que estão fechados por portal de frequência vão conviver novamente com a nossa densidade. Existe inclusive uma teoria que o universo está expandindo porque outras dimensões estão se conectando ou se fundindo com a nossa dimensão. É bem interessante isso. E no passado, a nossa dimensão estava alinhada, estava completamente conectada com outras dimensões. Quer um exemplo disso? O mundo dos elfos, dos gnomos, das fadas. A própria Helena fala que um tempo, principalmente no tempo da Atlântida, antes das batalhas, o mundo das fadas, dos elfos, convivia perfeitamente com a nossa realidade. Hoje, esse mundo vive no mundo paralelo. Tem pessoas que confundem. Fadas, gnomos, elfos, não vivem, segundo Paracelsus, inclusive, não vivem no interior da Terra. Não, eles vivem no mundo paralelo. Sim, esses seres vivem em outra dimensão. Muito bem. Uma hora a gente vai fazer um estudo bem minucioso a respeito desse tema, que, aliás, é muito fascinante. Nesse estado, você não consegue mentir para si mesmo. Não explodir porque essas densidades, as moléculas são muito mais rápidas. Nesse estado, ou seja, nessa densidade, você não consegue mentir para si mesmo. Incrível. O ser humano, além de mentiroso, a pior mentira de todas é a mentira que você faz em você mesmo. E o pior, as pessoas acreditam nessa mentira. Então você tem consciência, o seu nível de consciência é elevado o suficiente para você não criar utopias dentro da sua cabeça. Por exemplo, você tem consciência, a razão mostra que a pessoa não gosta de você, ou que aquela pessoa não é o melhor para você, mas você fica apaixonado, você não enxerga a realidade e você começa a mentir para você mesmo. Não, porque ele é minha chama gêmea. Quando você está na quinta densidade, isso não acontece. Você sempre será guiado pela razão, pela realidade, e não pelas suas impressões pessoais. Então, muitas pessoas são guiadas pelas suas próprias impressões pessoais. Ah, porque eu gostei disso. Então, como eu gostei disso, isso de fato retrata a realidade. Não. Na quinta densidade, você é guiado pela razão, pela realidade nua e crua. E isso é um antídoto, você fica realmente imune a mentiras. Então você não pode nem mentir para si mesmo e nem mentir para os outros. Meus amigos, eu entrevistei o JP esteve com os nórdicos, ele fala algo que é bastante pertinente. Ele fala que quando você está diante de seres elevados, você simplesmente sente que eles estão lendo seus pensamentos, então você não consegue mentir. Se você mentir para eles, se você tentar ser falso ou hipócrita, eles vão olhar aquela olhadinha um pro outro e falar, sei, eu sei, fala a verdade, você abre o jogo, seja sincero. Você tem que ser 100% sincero. Todo mundo vai ter que ser sincero com o outro. Então, por exemplo, eu te amo. Outro fala, você não ama nada. Outro fala, eu te amo também. Mentira. É mentira. E você tem consciência que é mentira. Isso realmente vai nos elevar para um outro patamar. O Ig Suang, que era um empata intuitivo, ele falava que esse seria o mundo ideal. Um mundo onde todos seriam empatas intuitivos. Nesse mundo onde todos são empatas intuitivos, simplesmente ninguém poderia ser falso. Falsidade. Eu gosto muito de você, eu aprecio o seu trabalho. Na verdade, ele te odeia, tá morrendo de inveja de você. Fica nítido. Ninguém consegue mentir. Ninguém consegue enganar ninguém. Então, políticos mentirosos simplesmente vão sumir. Propaganda enganosa nesse mundo não será extirpado para sempre. É aquela propaganda enganosa. Não, porque esse produto faz isso e faz aquilo. Faz nada. Você está exagerando, não é tudo isso não. Fala a verdade. É meia verdade. Também nem existe espaço para meias verdades. Então é um outro patamar de realidade. É realmente espetacular. Por exemplo, na sociedade dos Pleiadianos, se vocês gostam desse tema, a gente pode falar bastante. Na sociedade dos Pleiadianos, ninguém paga. Os andromedanos também é assim, tá, meus amigos? Então ninguém paga para coisas básicas. Por exemplo, sobrevivência é de graça. Alimentação básica, de graça. Moradia, infraestrutura, energia, tudo é de graça. Ninguém paga pela sobrevivência. Agora, por exemplo, eu quero uma obra de arte. Aí você tem que pagar. Olha que interessante. Luxos. As pessoas só pagam para ter luxos. Agora, o que é básico, essencial, ninguém paga. Por exemplo, todo mundo na sua casa vai ter uma med-bed. Ninguém vai pagar para ter tratamento médico. Ok? Vai ser um utensílio. Por exemplo, os pleiadianos todos têm como se fosse uma máquina de lavar. Isso. Todo mundo tem a sua med-bed na sua casa.
Tem a sua máquina replicadora, isso é para todas as pessoas. Agora, por exemplo, roupa também, para todas as pessoas, com super traje. Agora vamos supor que eu quero um super traje diferente, né, uma confecção única, exclusiva, só para mim. Aí você vai ter que pagar. Aí você vai ter que pagar. Por exemplo, naves antigravidade. São públicas, todo mundo pode usar. Aquela nave básica. Agora eu quero uma nave diferente aqui. Aí você vai pagar por ela. É assim que funciona uma sociedade avançada. Ok? Muito bem. Na quinta densidade, todas as suas ilusões internas se dissolvem. Você descobre quem você é de verdade. Você se olha no espelho e você realmente sabe quem você é. As ilusões internas desaparecem. Então isso é bem interessante porque pleiadiano não tem como ter paixão desenfreada. Não, porque eu te amo. Mas a pessoa fala, olha, ele não gosta de você. Você sabe que ele não gosta de você. Você sabe que ele é mau caráter. Você tá entendendo? Então não existe espaço para ilusões. Na quinta densidade você pensa primeiro e depois o corpo acompanha a sua mente. Que impressionante. Então você pensa primeiro, depois o corpo reage. Aqui praticamente é o contrário, né? Parece que o corpo reage, vai primeiro que a mente. Você senta com as pessoas, conversando com elas e sente as suas emoções. Que maravilhoso. Então você está conversando com uma pessoa, você sente que ela está realmente feliz de estar com você. Realmente feliz. Por isso que os relacionamentos na quinta densidade dão certo. Realmente ela está feliz, ela realmente me ama e você tem certeza absoluta disso. É maravilhoso. Por essa razão, os andromedanos quase não utilizam palavras. Palavras? Nem precisa. Eles conseguem decifrar as emoções. São empatas intuitivos. Maravilhoso. É uma nova forma de linguagem. Não que eles não utilizem a linguagem, mas a linguagem tem um novo significado dentro dessa nova estrutura. Então, quando você fala, você sente as emoções. Por isso que é importante, o andromedano gosta muito quando você fala com autenticidade. Realmente com o coração. Para eles vale muito. Por isso que eu acabo me empolgando um pouquinho. Muito bem. Aqui. Na corrida do ouro da Califórnia, produziu descobertas que hoje são muito mais valiosas que ouro. Petrificações e fósseis de Nevada em 1869. Abre aspas. Um homem fossilizado de 3 metros de altura foi desenterrado em Kearney, no condado de Calaveras, Califórnia. Existem enormes esqueletos fossilizados de pessoas e animais ainda maiores, que eles montaram, a julgar pelas celas do tamanho de caminhões basculantes ainda amarrados às costas. Ou seja, cavalos gigantescos, animais gigantes, colossais. Além de esqueletos também da mesma proporção. Foi encontrado um grande corpo com mais de 30 metros de comprimento. 30 metros de comprimento. Um verdadeiro titã. Completamente petrificado em quartzo e minério de prata. Estamos simplesmente divulgando essas pequenas informações para o benefício da ciência e para apoiar a crença do que o gigante de Cardiff é um fóssil real e não uma estátua, como eles estão alegando. Onde está essa descoberta agora? Com certeza desfizeram dela. A enorme, ou está nos porões do Serviço Secreto Espacial, mais provavelmente. A enorme estátua antiga também é uma achado impressionante, deveria ser exibida em um museu de história antiga. Mas por alguma razão, todos eles simplesmente desaparecem. Simplesmente acabam sumindo. Arqueólogos na China descobriram esqueletos de gigantes cujos restos mortais têm mais de 4 metros de altura. Vale atentar para cartas do padre Melchior Barret, escritas no século XVI. Numa das cartas, Melchior afirma ter visto soldados gigantes guardando as portas de Pequim e que o imperador da Qin tem 500 desses gigantes ao seu serviço. Esta afirmação foi confirmada pelo padre inglês George Heckewell em seu livro Apologia, em 1627. No livro ele descreve um destacamento de arqueiros da guarda do imperador composto por 500 pessoas com aproximadamente 4,5 metros de altura. Um artigo datado de 5 de abril de 1909 do Phoenix Gazette, Gazette Phoenix, sobre E.G. Kincaid, que encontrou uma cidade subterrânea no Grand Canyon, a qual ele acessou por um barco de madeira. Inclusive, o JP esteve nesse local numa das suas missões. Ele então participou de uma missão financiada pelo Smithsonian Institute, que encontrou artefatos egípcios orientais, dentro de um enorme sistema de cavernas com múltiplas câmeras, hieróglifos, em tábuas de pedra, múmias, etc. Missão do desfiladeiro. Inclusive, isso saiu no jornal, como vocês podem ver, nesse recorte da época. Brad Olsen esteve em 21 dias em expedição ao Grand Canyon. Grande Brad Olsen. E ele foi entrevistado inúmeras vezes no canal do Dr. Michael Salla. Ele conta que 80% do parque não pode ser explorado. Por quê? Porque com certeza existem locais que são proibidos. Porque se você for lá, você vai descobrir a verdadeira história da humanidade. E os escuros não querem que isso aconteça, mesmo porque isso vai virar o mundo, a história de ponta cabeça. Vai quebrar todos os paradigmas da história. Existem grandes reservas de ouro no Grand Canyon. A Esfinge de Bussege, por exemplo, do César Brad, do Radu Cinemar,
da coleção de livros do Peter Moon, né, Um Amanhecer na Transilvânia, e nos túneis subterrâneos como um queijo suíço no Planalto de Gizé. Assim como São Tomé das Letras, interessante, São Tomé das Letras, no Brasil, Minas Gerais, e o Parque das Sete Cidades, no Piauí. Um abraço para os nossos amigos também do norte do Brasil. No início do século, muitos mineradores se concentravam no local. Pouco tempo depois foi criado o Federal Reserve dos Estados Unidos, coincidentemente, e a região se transformou em parque proibido à exploração, muito devido à mãozinha do Federal Reserve Bank. Então o Federal Reserve, além de manipular a economia dos Estados Unidos e também do mundo, através dos seus vários tentáculos no Banco Mundial, FMI e os senhores de Davos, do grupo Bilderberg, também interferiu na exploração e na divulgação da verdadeira história da humanidade. Os escuros escondeu e se apropriou do ouro, já preparando o caminho para o sistema fiduciário que surgiria no futuro. Em 1908, tá aqui a foto dele, E.G. Kincaid, tá aqui, explorador, liderou uma expedição do Smithsonian Institute, onde o relatório original alegava a descoberta de coisas incríveis, como placas de ouro, hieróglifos egípcios, múmias gigantes e tecnologias. Inclusive, esses sarcófagos com múmias gigantes e tecnologias foram constatados e confirmados, ratificados pelo nosso queridíssimo amigo JP, onde ele viu um OVNI, que estava no centro deste local. J.J. Hurtak também contou sobre uma rede de câmeras entre a Esfinge e as pirâmides. Dr. Lerner, que é egiptólogo e assistente de Zahi Hawass, é bom salientar aqui que a Helena Danã trabalhou com Zahi Hawass. Ele trabalhou com ele. Cometeu um deslize numa entrevista e disse que existia um OVNI numa câmera secreta no Planalto de Gizé. Escapuliu. Dr. Lerner. Como que pode, né? Foi um equívoco, foi um lapso. Pois é. Helena Danã, Jean-Charles Moya e Radu Cinemar garantem que existe uma sala de registro abaixo da Esfinge de Gizé. Jean-Charles Moya, que já esteve aqui no canal, Helena Danã também, em 2 ocasiões diferentes. Abaixo da Esfinge de Gizé, que é protegida por seres felinos, que são os guardiões dessa sala de registros, que fica abaixo da Esfinge de Gizé. Aqui tá a foto do J.J. Hurtak e aqui dos Zahi Hawass. Interessante observar que o povo Zuni Hope cultiva pêssegos que não existem nos Estados Unidos. Sua origem é do Extremo Oriente. Os egípcios faziam expedições periódicas para um lugar que eles chamavam de Terra do Punto. Terra do Punto, fecha aspas. O que eles procuravam não era ouro comum, e sim ouro monoatômico. Vejam que o ouro monoatômico era muito precioso para os Anunnakis, porque é uma forma de você manipular a genética e também pode propiciar a vida eterna. Inclusive, isso era um privilégio apenas da realeza Anunnaki, que seria um pó branco usado em manipulação genética. Brad Olsen relatou que esse pó, for consumido, causa alucinações e leva o usuário a ter visões de um mundo multidimensional. Bem interessante, já imaginaram? Nem se você, de repente, consumir ele é alucinógeno. Eu acho que se fosse no mercado, Eliette, o pessoal ia vender bastante. Principalmente no mercado aí, que você sabe, de coisas ilícitas. Aqui, meus amigos, isso aqui é o que o JP viu. As várias múmias gigantescas, ali próximo do Grand Canyon. Bem interessante. Em 1800, houve mais de 100 reportagens sobre descobertas. Mais de 100. É isso mesmo que vocês estão vendo. Mais de 100 reportagens, e aqui é um artigo da época, reportagens, no caso um recorte, do New York Times. O tempo que o New York Times falava a verdade ainda, isso faz muito tempo mesmo. Em 1800, houve mais de 100 reportagens sobre a descoberta de esqueletos gigantes, mas o Instituto Smithsonian providenciou para que os esqueletos aparecessem e para que os pesquisadores fossem silenciados. Ao pouco que sabemos sobre os gigantes vem de textos históricos, como a Bíblia hebraica, tabuletas cuneiformes suméricas e os hieróglifos egípcios. A principal cientista Anunnaki responsável pelos experimentos genéticos foi o príncipe Ea, ou Enki, também conhecido como Enki, e criou várias versões da humanidade com a ajuda da sua irmã Nihursak. Está claro nos registros sumérios que os humanos de tamanhos diferentes foram criados variando inteligência e fertilidade. Alguns humanos deveriam ser trabalhadores, outros seriam soldados. Alguns seletos seriam intermediários com os Anunnakis. E, finalmente, outros se tornariam avatares para os Anunnakis usarem enquanto estiverem na Terra. Por isso que existem vários tipos de tamanhos diferentes de gigantes. Gigantes realmente absurdos, colossais, e outros nem tanto. Uns com 4 metros de altura, outros com 8, 12, e alguns até com 30 metros de altura. É bem interessante. Finalmente, outros se tornariam avatares para os Anunnakis usarem quando estiverem na Terra. Então, uns para serem super soldados, inclusive o programa Super Soldado surgiu com os Anunnakis. Os primeiros super soldados que eram gigantes.
Existiam também gigantes trabalhadores, e é claro, esses trabalhadores tinham que ser bastante robustos e fortes. Os Anunnakis gostavam de avatares todos musculosos, cabeludo, barbudão e peludão. Né? Eu acho que eles tinham alguma afinidade com isso. Apesar que os Anunnakis originais não tem um pelo no corpo. Acho que sei lá. Mas eles gostavam disso. Pelo menos os seus avatares eram todos muito robustos. As mulheres, todas bastante, assim, bastante avantajadas, entendeu? Voluptuosas. Isso, exatamente. Bastante avantajadas no busto, no glúteo. Eles faziam questão disso. E finalmente outros se tornariam avatares para os Anunnakis usarem enquanto estiverem na Terra. Isso explica a variação do tamanho do gigante, já que a sociedade Anunnaki usava o status social para determinar o tamanho do avatar humano que o indivíduo usaria enquanto estivesse na Terra. Então, literalmente, os maiores eram os maiorais. Se é que vocês me entendem. A questão hierárquica. Bem interessante. O Randy Cramer conta que nos bolsões mais profundos, próximos ao núcleo de plasma, Randy Cramer, que é um denunciante do Serviço Secreto Espacial, existem seres colossais, seriam os verdadeiros titãs. Os verdadeiros titãs. E a gente vê, por exemplo, no Monster Cast, né, que tem o Godzilla, o King Kong. Esses seriam os verdadeiros. Os Dryades, como são chamados. São os mecanismos de defesa de Gaia. Então, os guardiões do planeta Terra. São extremamente inteligentes, medindo entre 61 a 90 metros de altura. Chegam até 90 metros de altura. E com idade de milhões de anos. O que desafia o nosso entendimento. Eles estão aqui desde o início do planeta. Bem interessante. E o Randy Cramer interagiu com esses seres. Essa seria a imagem do Dryada. Imagine uma grande primata, repleto de cachos, que se parece com um bicho preguiça gigante. Imagine um fio de cabelo de 30 metros de comprimento e 1,5 metros de diâmetro. De diâmetro, isso aqui. Não, coisa absurda. E um desses fios te acertasse. Você seria arremessado. Seria arremessado para bem longe. Quer dizer, se ele balançar o cabelo e bater em você, é fatality. Com certeza você vai desencarnar. Seria como se fosse atingido por um cabo de 20 toneladas. Esses seres são praticamente indestrutíveis, são os verdadeiros King Kong, que são o sistema imunológico de Gaia. Vamos supor que tudo dê errado, que o ser humano tente destruir o planeta, esses seres seriam acionados por Gaia, segundo o Randy Cramer. O Dryada pode esmagar um tanque ou derrubar um helicóptero apenas girando seus fios de cabelo. Ele se alimenta de plasma em tubos que chega do interior da Terra. Interessante. Essa é a sua fonte de alimento, de plasma. E a gente sabe que o Godzilla consegue lançar radiação, bem interessante. Randy Cramer conta que se aproximou da criatura com um medo intenso, sentiu-se como um rato na cozinha. Eu acho que deve ser essa sensação mesmo. E se comunicou telepaticamente com o Dryada. Permitiu que ele subisse pelos seus cachos e fizesse carinho nele. Cramer conta que a criatura ficou muito feliz. Fez amizade com o King Kong da realidade, do interior da Terra. Em sua missão ao mundo intraterreno, Randy Cramer relata que não poderia usar nenhum tipo de brinquedinho, nenhum tipo de arma, nem mesmo uma faca, pois isso seria considerado uma ameaça. E ele seria espezinhado pelas muitas criaturas no local. Então existem centenas de Dryades no interior da Terra. Ele teria que usar apenas sua frequência de amizade para ter contato com os Dryades. É realmente fantástico. Deixa eu agora retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave, muito bem. E agora nós vamos falar um pouco sobre geopolítica. Muito bem. Vamos dar continuidade. Aqui, meus amigos. Loirão leva para a Suprema Corte dos Estados Unidos a luta para permanecer no jogo eleitoral. Na quinta-feira, dia 8, os advogados de Loirão vão levar à Suprema Corte norte-americana a luta contra a campanha para retirar seu nome das eleições presidenciais estaduais sobre a ação que o relacionam ao ataque, você sabe muito bem, aquele episódio infeliz, isso, 2021, de acordo com a Reuters. Os 9 juízes, 3 dos quais nomeados por Loirão, vão ouvir argumento em seu recurso da decisão de um tribunal inferior de desqualificá-lo das primárias republicanas do Colorado das eleições presidenciais sobre a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, após concluir que o ex-presidente participou de um motim, vocês sabem muito bem, nas acusações. Bom, meus amigos, o Loirão se pronunciou e ele falou algo bem interessante. O Bidet estava sendo investigado porque ele estava em porte de documentos ilegais e ele foi inocentado. Ele falou o seguinte: como o Bidet foi inocentado, com certeza eu também serei. E ele falou isso com bastante propriedade. Por quê? Porque caso ele seja condenado e o Bidet inocentado, vai ficar muito ruim. Simplesmente o povo americano não vai aceitar isso. Vocês estão entendendo? Haverá uma grande convulsão social, ainda mais na atual conjuntura. Por quê?
Porque os Estados Unidos está vivendo um impasse entre o governo federal e o estado do Texas, com adesão de mais 25 estados. Então, com certeza, eles não vão querer colocar mais lenha na fogueira. Porque os Estados Unidos está prestes a explodir, um verdadeiro barril de pólvora. Se é que vocês me entendem. Então, essa conclusão do Loirão faz realmente todo o sentido do mundo. Está sendo bastante coerente. Apoiadores, olha que interessante essa notícia. Apoiadores do ex-presidente usantiano querem depor. Querem tirar o Zé da parada, do jogo, em poucos meses, diz mídia. Apoiadores do ex-presidente da Usantia, o Piotr Poroshenko, vamos colocar aqui de Poroshenko, querem legitimar o mandato do Zé, informou o jornal ucraniano Strana. Essa é a fonte. De acordo com a publicação, declaração feitas pelo blogueiro Karl Volok, conhecido aliado de Poroshenko, demonstram que uma petição, assim como um apelo aos partidos de oposição, está sendo preparado para a legitimidade para que a legitimidade da presidência do Zé seja submetida ao Tribunal Constitucional. A ideia é que depois de 20 de maio, a suposta data do fim do mandato do Zé, o atual presidente não continue exercendo o poder no país, que se encontra sob lei marcial. Então, como vocês bem sabem, recapitulando aqui, o Zé suspendeu as eleições que deveriam ocorrer agora no dia 20 de maio na Usantia. Ele alegou que questão de batalha, etc. Você sabe muito bem. Ele simplesmente está burlando a Constituição do próprio país. E segundo aqui, essa fonte, que eu estou mostrando para vocês, isso não será tolerado. Eles não vão tolerar e o Zé vai ser destituído do cargo. Bem interessante. Isso é muito pertinente porque isso tem o potencial de dar cabo nesse impasse, nesse conflito, de uma vez por todas. E nesse caso, o BID, a União Europeia, podem enviar o dinheiro que eles quiserem, porque simplesmente o jogo acabou. É bem interessante. Então eles não têm como esticar essa história por muito mais tempo. E é isso que eles querem. Eles querem investir para que essa batalha interminável não termine. Inclusive, o próprio Putin, na entrevista com o Tucker Carlson, ele falou, olha, nós tinha já uma proposta feita de paz, tudo já estava muito bem adiantado, estipulado, e o descabelado simplesmente sabotou esse tratado de paz. Isso foi nos primeiros meses de batalha. Bem interessante isso. E agora, parece que o Zé vai ser destituído, terá realmente um final bastante infeliz para ele, mas feliz para a humanidade, porque simplesmente esse impasse vai acabar. Simplesmente essa brincadeira acabou. É bem interessante. Isso aqui é um texto meu, tá, meus amigos? O setor financeiro globalista não pode resistir por muito mais tempo. E suas tentativas fracassadas de impor uma inicialização fiduciária 2.0, porque assim, o mundo ocidental já está sob a régide de um sistema fiduciário opressor de especulação financeira, onde o lastro em coisa nenhuma. Desde 1971, pelo presidente Nixon. Agora eles querem então, um sistema fiduciário mais opressor ainda, 2.0, que seria embasado em CBDS, ou seja, moeda digital. Cada vez se torna o quê? Mais distante. Em contrapartida, a desvalorização segue a passos largos. Sem falar que a grande parte dos insumos importantes e petróleo estão nas mãos de seus opositores políticos, ou seja, o BRICS, que deflagrou uma batalha contra o sistema babilônico financeiro dos financistas. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, aqui fonte oficial para vocês, admite que sem as moedas digitais, os banqueiros centrais correm risco de se tornarem obsoletos. Bem interessante. Loirão diz que não permitirá que os Estados Unidos tenham CBDS. Bem interessante. Inclusive, os próprios líderes de Davos e muitos empresários de setores financeiros já estão se adaptando para uma eventual vitória do Loirão. Ou seja, o mundo vai virar. Ou seja, o que restou desse mundo, dessa ordem globalista, será desfeito. Chefe do Banco Central Europeu, sem CBDS, os banqueiros centrais tornam-se obsoletos. Muito bem, tá a fonte aqui para vocês. Fantástico. O BRICS está pleiteando a soberania nacional das nações e o fim da chantagem globalista, garantindo que o Sul global seja liberto de serem estados satélites dos globalistas. Os globalistas estão perdendo o controle das finanças globais, assim como a narrativa. Isso tudo impulsionado pelo X do Elonzinho. A recente entrevista, por exemplo, do Tucker Carlson com Putin. É bem interessante. Inclusive, meus amigos, sem o Elon, o Tucker Carlson não teria essa relevância que ele tem. Isso é um fato, isso é indiscutível. O Alex Jones, por exemplo, aqui, Poder 360, Elon Musk autoriza a volta de Alex Jones ao X. E a gente sabe que o Alex Jones estava banido
banido. Estava banido de todas as plataformas. Aí ela falou para ele, aqui na minha plataforma você pode trabalhar em paz. Fantástico. Realmente maravilhoso. A União Europeia, que é totalmente orquestrada pelos globalistas, na contramão do mundo, não está aumentando suas reservas de ouro. Meus amigos, não está. Veja que mesmo nos Estados Unidos, muitos estados já estão aumentando as suas reservas e se precavendo de um colapso iminente. O novo sistema econômico só pode ser efetivado plenamente com a retomada dos Estados Unidos. Portanto, hoje, os Estados Unidos é a nova Batalha da Normandia. A Batalha da Normandia que determinou os rumos do segundo confronto mundial, dos dias atuais. Determinou a queda dos bigodistas. É que vocês me entendem, né? Os bigodistas do segundo confronto mundial. Da mesma forma, isso ocorre nos Estados Unidos, que vivenciam uma verdadeira batalha civil velada ou fria, a qual determinará o destino do mundo. Aqui, meus amigos, CNN, fronteira vira epicentro de disputa entre o Texas e autoridades federais nos Estados Unidos. Muito bem. Com relação à divulgação, disclosure, ele ocorre numa via adjacente à batalha econômica. Numa outra via, uma via próxima, paralela. À medida que os escuros estão limitados com seus brinquedinhos de destruição em massa. A gente sabe aqui. Tá a fonte aqui, Byte. Ex-oficial de ETs desarmaram armas núcleos dos Estados Unidos e Inglaterra. Existem inúmeras evidências e depoimentos que confirmam isso tanto da parte dos Estados Unidos, assim como da Rússia. Inclusive tem um especial que a Thaisa Kashimoto tão gentilmente trouxe para o nosso canal. É só ali procurar no acervo do canal Demis Viana Mundo Secreto. Isso aí é irrefutável, é irrefutável. Não tem como refutar. Muito bem. E isso acontece muito pela ação e contenção dos extraterrestres, que estão monitorando tudo e se infiltraram em vários setores da nossa sociedade. Falando em extraterrestres que se infiltraram em vários setores da nossa sociedade, em breve eu vou trazer um especial. E eu estou lendo um livro do Dr. Michael Salla, na verdade um resumo do livro, que fala sobre extraterrestres se infiltrando em nossa sociedade, em vários ramos diferentes. Não só, porque é impressionante isso, meus amigos, existem várias frentes. Existem, vejam só, extraterrestres se infiltrando na sociedade, extraterrestres físicos, como foi retratado pelo JP e o Robert Dean, existem inúmeros documentos, inclusive da NATO, confirmando isso, do Robert Dean. Seres do interior da Terra, nativos do interior da Terra também vivem aqui e se passam por humanos na superfície. Seres hiperdimensionais também se passam por humanos, em várias missões diferentes. Então existem várias frentes e nós iremos abordar cada uma delas. Vai ser realmente uma live fascinante. Por exemplo, o Medvedev, que já foi presidente do URSS, que é um dos braços, assim, um dos maiores, assim, uma das pessoas que tem mais de confiança, homem de confiança do Putin. Ele revelou aqui, meus amigos, Medvedev, os extraterrestres estão entre nós. O primeiro-ministro russo, Medvedev, os extraterrestres estão entre nós. Bem interessante isso, meus amigos. É realmente fantástico. A divulgação não virá de uma ação oficial, pois ela poderia ser manipulada por qualquer setor político ou militar de inteligência. Por isso não virá, meus amigos, do Avi Loeb, com as suas esferas interestelares. Aqui, fonte para vocês, astrônomo de Harvard afirma ter evidências da existência de espaçonaves extraterrestres. Mas não vai vir com as esferas do Avi Loeb. Apesar que o Avi Loeb é uma pessoa muito bem intencionada. Por isso que é importante a gente acompanhar essas notícias. Nem do telescópio James Webb, como nós sabemos, inclusive um astronauta britânico, ele falou com todas as letras que este ano seria decretado a existência de tecnoassinaturas ou bioassinaturas pelo telescópio James Webb, inclusive que já teriam sido confirmadas, mas iriam se tornar públicas agora, no ano de 2024. Esse seria um modo fácil e gradual, em etapas, mas que a Deep State se nega a se sujeitar. Então, simplesmente eles estão sabotando isso. Toda a iniciativa de divulgação gradual acaba sendo sabotada por esses trevosos. É só ver a Lei Schumann, que já estava praticamente pronta, meus amigos, para ser acionada, e no último minuto, no tapetão, ela foi dissolvida. Ela foi diluída numa versão limitada. Então, a Aliança da Terra vai fazer isso de uma forma fácil, gradual, indolor, em etapas, para as pessoas poderem assimilar. Mas toda vez que essa iniciativa acontece, e isso começa a ser construído, vai lá os escuros e sabotam tudo. Então, já que é assim, então vocês vão ter uma revelação catastrófica na cabeça. Muito bem. Portanto, isso virá de forma catastrófica, súbita e descontrolada, onde a única parede ou obstáculo será o nível de consciência da humanidade.
E quando se fala de nível de consciência, meus amigos, não é acreditar piamente em extraterrestre, é estar pronto. O que a humanidade precisa é estar receptiva, não é ter conhecimento, ser um expert, por exemplo, em extraterrestre, ser um expert em exopolítica, não. É ser receptível a essas informações. E as pessoas agora estão mais questionadoras do que nunca. Ou seja, elas estão com o coração aberto para novas informações. Então, este é o campo, meus amigos, aonde as pessoas irão despertar. É dessa forma que a humanidade irá despertar como um todo. Estando o quê? Receptiva, com o coração aberto para novas informações. E isso já está acontecendo. Vejam essa matéria aqui, meus amigos. Isso aqui é uma pesquisa. 1 em cada 3 americanos pensa que alienígenas vivem entre nós. Revela estudo. 1/3 dos americanos acredita que existem extraterrestres vivendo entre nós. 50% dos americanos acreditam em extraterrestres. Na Europa, idem. 50% dos europeus também acreditam em extraterrestres. Então a humanidade está pronta, sim. Olha o artigo inteiro aqui para vocês, na íntegra. 1 em cada 3 americanos pensa que alienígenas vivem entre nós, revela estudo. Uma nova pesquisa realizada com 1.000 americanos revela que 37% deles acreditam que os alienígenas vivem secretamente entre nós em forma humana. Furtivamente. Vários extraterrestres vivem furtivamente entre nós, disfarçados, passando por humanos. Isto confirmado com inúmeras evidências da história, inclusive com o próprio JP na sua última atualização. E alguns até suspeitam que seu chefe seja um deles. Interessante. Mais de 4 em cada 10. Olha claro, meus amigos, 41% dos inquiridos discordam da ideia que podemos estar a partilhar o nosso planeta com seres de outro mundo, enquanto 22% não tem certeza. Interessante. Então, meus amigos, isso dá mais de 50%, porque você pega 37% mais 22% que estariam totalmente preparados para assimilar essa ideia. Quando questionados sobre quem eles acham que poderia ser o alienígena disfarçado, 39% apontaram seu atual chefe como possível candidato. É a desconfiança do chefe que faz isso. Isso faz parte da nossa cultura. É totalmente compreensível. Enquanto 1/3, porque geralmente os empregados nunca confiam no seu chefe. Enquanto 1/3 nomeou uma certa celebridade como potencial não humano. Muito bem. Mais da metade dos entrevistados, 53%, disseram acreditar na existência de alienígenas, enquanto 34% disseram que não. Então a maioria acredita na existência de seres extraterrestres nos Estados Unidos. Os homens são ligeiramente mais propensos do que as mulheres a manter essa crença. De acordo com os resultados, 56% versus 49%. Então, nos Estados Unidos, mais homens acreditam na existência de extraterrestres que as mulheres. Acho que no Brasil é o contrário. Eu tenho certeza que se fizer essa pesquisa no Brasil, a porcentagem de mulheres vai ser muito maior que a de homens. Michael Dinnick, fundador aqui do Instituto.com, disse, abre aspas, de pesquisa, os resultados mostram que muitos americanos têm a mente aberta. Olha só, mente aberta. Porque é isso que nós precisamos. Uma sociedade, a humanidade tem que estar com uma mente aberta para mudanças, para novas informações. Estão entendendo, meus amigos? É isso que conta. Porque as pessoas, infelizmente, tem pessoas que imaginam o seguinte, porque a pessoa tem que ser esperta, porque ele tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, pega uma lista interminável de requisitos que ele tem que cumprir. Não. Ele simplesmente tem que ter uma mente aberta para novas possibilidades. Só isso já é o suficiente. Porque o resto deixa na conta dos nossos amigos extraterrestres e da Aliança da Terra. Então, quando acontecer essa revelação catastrófica, a humanidade vai receber de bom grado, sim, esta informação. E parece que algumas pessoas têm dúvidas de seu chefe realmente desse planeta, não, que ele faz esse parênteses. Bom, muito bem. As notícias oficiais só servem para chamar a atenção, meus amigos. Então elas têm um propósito. Por exemplo, a Web está fazendo tudo em vão? Não, tem um propósito. Chamar a atenção. Então ele já está cumprindo o propósito. Quando o Tucker Carlson, por exemplo, fala de seres extraterrestres, já está chamando a atenção do público para o fenômeno ufológico. Então, já é uma grande coisa. Ele está cumprindo o seu propósito. Propaganda é a arma do negócio, como já disse. E moldar a consciência para assimilar essa transformação súbita. Então, para uma transformação súbita, você tem que estar o quê? Receptível. Você tem que ter a mente aberta. A única coisa que a humanidade precisa ter hoje é a mente aberta para uma grande transformação. Simples assim. E isso já está acontecendo. Com vazamentos desenfreados de informações, aparições em massa de OVNIs e ativação das arcas. Meus amigos, existe uma parábola de Jesus que é realmente impressionante, que cabe muito bem aqui. Do denário. Fala que um trabalhador trabalhou o dia inteiro e ganhou a mesma moeda. Um trabalhou poucos minutos e ganhou a mesma moeda. Mesmo salário. Que é a transição planetária. Poucos minutos. Aí o que trabalhou o dia inteiro ficou indignado. Não, mas por que você pagou a mesma coisa para ele?
Não, esse é o preço. Não importa se você trabalhou 1 minuto ou 2. A transição planetária é para todos. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque quem pensa assim é uma pessoa mesquinha. Desculpem, essa que é a verdade. Né? Que acha que não, porque eu sou superior, porque eu sou um privilegiado e que os outros se explodam. Tem pessoas que têm essa mentalidade, infelizmente. Por essa razão, as novas energias estão tirando as pessoas da sua zona de conforto. Da sua zona de conforto. E sua rotina, com vários contratempos e reveses. Quem aqui teve vários contratempos nos últimos dias? Tipo, vocês colocam nos comentários. Meus amigos, isso é mais comum que vocês imaginam. Todas as pessoas que eu entro em contato no meu dia a dia estão sendo acometidas por vários contratempos. Todos os amigos da redação, praticamente todos os meus amigos de redação, todas as pessoas que eu tenho afinidade, estão tendo inúmeros contratempos e reveses. Fato! Principalmente os trabalhadores da luz. Estão sendo testados. Nós estamos sendo testados para sair da nossa zona de conforto. Porque a rotina dá uma falsa sensação de controle. Mas, na verdade, é pura ilusão. Com um teste psicológico para os espertos, um treino para grandes mudanças. Por isso que as pessoas estão sendo chacoalhadas. Você tem que estar pronto, meu filho, para grandes mudanças, uma transformação súbita que está por vir, para desapegarmos de nossa rotina. Então tem que ter desapego. Esse chacoalhão é para ter desapego. Desapego, as pessoas estão ainda apegadas a muitas coisas, sistemas de crenças, costumes. Desapegar de tudo isso. Ficar pronto de nossa rotina, da mesmice de nossas vidas. Para aprendermos a confiar em nós mesmos e sermos senhores do nosso destino. E aptos para assimilar uma transformação colossal em nossas vidas e no mundo por vir. Que texto este que vos fala? Demis Viana. Muito bem. Ex-funcionário da NASA critica governo por loucura, arrogância e ignorância totalmente informada. Que vergonha para aqueles da classe política cujas maquinações causaram uma tragédia de hoje. Aqui, fonte de Byte. Um editorial da NASA, o ex-gerente da proposta do Jet Propulsion Laboratory, aqui, o Jeff Nossanov, comparou as recentes demissões da agência. Meus amigos, a NASA está demitindo adoidado. Está fazendo cortes na sua lista de pagamento. Recentes demissões da agência, que é interessante. Ao mesmo tempo que o Pentágono e a NASA está demitindo, e isso é sinal de falência, obviamente, a Space Force aumentou seu orçamento. Quem será que está por trás disso? A Space Force aumentando o orçamento, em contrapartida, o Pentágono e a NASA diminuindo o seu orçamento. Interessante isso, não é? Com certeza não é coincidência. Isso denota, meus amigos, que nos bastidores os chapéus brancos estão vencendo, ou seja, financiando o futuro. Porque a Space Force é o futuro. A Space Force é o elo que vai nos levar para o futuro Star Trek, como foi determinado nos acordos de Júpiter. E a NASA é aquele que é coordenada, infelizmente, que é administrada, uma instituição de fachada, por instituições, empresas privadas que estão anexadas pelos globalistas e metacapitalistas. É totalmente orquestrada por eles. É interessante. O GPL levou os Estados Unidos à humanidade à Lua, década de 1960, com exploração espacial robótica inicial. Continuou Nossanov. E hoje ultrapassa os limites do sistema solar. Agora as demissões do laboratório colocaram em risco um dos seus programas mais importantes, a missão Mars, sempre Retorno a Marte, que poderia nos ajudar a descobrir vida no planeta vermelho, demonstrando ainda mais o quão imprudente tem sido o aperto de mão do Congresso. A história mostra-nos o que acontece quando uma superpotência abandona uma fronteira. Outra pessoa toma, e que tais coisas são escolhas conscientes, fecha aspas, declarou ele. É o cúmulo da loucura, da arrogância e da ignorância totalmente informada para nossos líderes permitirem que isso aconteça. O JP, aqui o autor, as pessoas brilhantes que foram demitidas merecem coisa melhor. Escreveu Nossanov antes de lançar. Vergonha sobre aqueles da classe política cujas maquinações causaram a tragédia de hoje. Fecha aspas. Mas, no entanto, o orçamento da Space Force aumentou. Interessante. E aqui, meus amigos, The Hill, terremoto de magnitude 5.7 atinge a ilha do Havaí. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, disse que o terremoto teve uma leitura preliminar de 6.3, mas foi revisado e posteriormente considerado como 5.7, localizado a 2.000 quilômetros aqui de Nanlehu e 37 quilômetros abaixo do nível do mar.
Os condados de Maui e Honolulu emitiram declarações de que não havia ameaça de tsunamis, embora se espere que os tremores secundários continuem. A gente sabe que teve um episódio bastante feliz alguns tempos atrás, principalmente, mas não foi exatamente um terremoto, né, foi um incêndio que ocorreu em circunstâncias para lá de misteriosas, né, a gente sabe que pode ter sido um brinquedinho, a própria Helena confirma, né, então pode ser a extensão disso. Porque alguns brinquedinhos ainda os escuros dispõem. Brinquedinhos que, não, claro que não são de destruição em massa, mas que podem causar ainda sérios danos. Muito bem. Elonzinho pede para parar o moedor de carne da Usantia. Então ele comparou aqui o que está acontecendo na Usantia como um verdadeiro moedor de carne. Após a palavra de Biden sobre ajuda à Usantia. O empresário bilionário americano o Elon Musk, foi incisivo na resposta às declarações do presidente dos Estados Unidos, Biden, sobre a Usantia, chamando o conflito de moedor de carne humana e pedindo seu fim. Ele apresentou sua opinião na rede X, antigo Twitter, no qual ele é o proprietário, reagindo à declaração de Biden, na qual este comparou a falta de vontade do Congresso em apoiar a Usantia a uma negligência criminosa. Tá bom. A fronteira que se dane, né? Inflação, o povo americano que se exploda. O importante é a Usantia. Tá bom. Musk acrescentou, isso é uma verdadeira inversão de valores, né? Nem vou comentar isso daí. Musk acrescentou que isso deveria ter sido feito há um ano. Está um ano atrasado. Benjamin Fuford, a atualização do Benjamin Fuford aconteceu na última segunda-feira. Como mostra o gráfico abaixo, o dólar americano vale 1,25 avos do que valia antes de roubar o controle do dinheiro dos representantes eleitos do povo. Em outras palavras, surrupiaram 96% da riqueza do povo, do poder real de compra do povo americano, através de falcatruas no Banco Central. John Podesta, aqui, Rockefeller, fecha aspas, é o comparsa, segundo ele, do Biden. Ou seja, o patrão do Biden, o chefe, é o chefe. Isso significa que seu trabalho é levar os agricultores à falência para garantir que todos dependeremos do abastecimento alimentar controlado por ele e pelos seus amigos, os escuros. Por isso, meus amigos, que na Usantia, né, os escuros, tem grande ali, isso, terras férteis, tio Bill também, proprietário de grandes terras férteis dos Estados Unidos. É claro que isso não é por acaso. Proibição às exportações de, gás liquefeito, né, por Biden, pode ter sido influenciadas pelos Rockefeller, aponta a mídia. Se você acha que isto... Não, isso aqui é opinião do Fuford, não tem fundamento. Eu estou mostrando a evidência agora para vocês. Proibição às exportações, de gás liquefeito, por Biden, pode ter sido influenciado pelos Rockefeller, aponta a mídia. Não é o Demis Viana que está dizendo, não é o Benjamin Fuford, a mídia. Grupos ambientalistas controlados pela família Rockefeller organizaram uma campanha para pressionar o presidente dos Estados Unidos, Biden, a suspender as novas aprovações às exportações de gás liquefeito. Informou The Wall Street Journal nessa semana, citando suas fontes pessoais familiarizadas com o assunto, disseram ao jornal que os Rockefellerianos e o antigo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, investiram milhões de dólares em grupos ambientalistas que organizavam campanhas contra o projeto de combustíveis fósseis. Biden ordenou uma pausa nas aprovações às exportações de gás liquefeito, citando a sua potencial contribuição para as alterações do CLIN. No entanto, muitos grandes produtores se opuseram veementemente a essas medidas, enfatizando que o gás liquefeito desempenha um papel vital na transição energética. É interessante porque aqui mostra quem realmente manda, né? Isto. Porque o Biden é aquele que simplesmente lê o teleprompter. Só isso. Essa é a função do Biden. E nem isso ele está conseguindo mais. Ele está bastante debilitado. Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, Rockefeller, também tem o patrão, é o mesmo patrão, exatamente, é o mesmo chefe. Na corporação da Meta também foi notícia na semana passada, quando pediu desculpas às famílias de vítimas de exploração de pequenos no Face e o Instagram. Aqui, inclusive, várias fontes de notícia, BBC News, CNN, isso foi notificado no mundo inteiro. Senhor Zuckerberg, olha só que interessante, aqui o senador. Você, as empresas, antes de nós, têm líquido vermelho, para não dizer outra coisa, tá, meus amigos? Nas mãos. Eles têm um produto que tira a vida das pessoas, fecha aspas. Disse aqui o Lindsey Graham, membro graduado do Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos. Inclusive, isso foi noticiado. Então, o senador Ted Cruz chocou o público quando perguntou a Zuckerberg sobre a Meta, Instagram, que ligam pessoas do mal, ilícitas, isso, a material de exploração de pequeninos, como empresas, até rotulando determinados conteúdos e permitindo que as pessoas os acessem. Está aqui do Economic Times, várias fontes, são inúmeras as fontes, aliás, as fontes sobram. A propósito, só na última semana, Zuckerberg ganhou 28 bilhões de dólares quando a Reserva Federal Privada e sua família imprimiu dinheiro para comprar ações das empresas que possuíam. E isso que o tio John Podesta Rockefeller possui. Todas essas empresas aqui, tá, meus amigos? Olha só.
Várias corporações diversas. Verdadeiro império. Inclusive a Nestlé. Walmart. Walmart. Você não sabia. Lockheed Martins. Tá aqui. Bank of America. Empresas famosas aqui. Conhecidas. Bem conhecidas. E este milagre, meus amigos, deles criarem dinheiro do nada, que vem um mandrake, dinheiro aparece. Isso é feito por causa das reservas de dólar. Então, as reservas de dólar garantem que eles possam imprimir dinheiro e mesmo assim o dinheiro tem algum valor. Estão compreendendo? O dólar ainda é sustentado pelas reservas de dólar do exterior. Quando essas reservas de dólar voltarem para os Estados Unidos como moeda inflacionada, através da desvalorização, simplesmente a mágica desaparece. Vocês estão entendendo? Eles não vão poder fazer mais isso. Outros membros dessa família controlam a maior parte da fortuna 500. Eles não merecem. Não mereceram. Eles surrupiaram. Os 3 gráficos a seguir ilustram como 1% do topo está surrupiando os 99% da base hoje. O gráfico mais recente mostra que, entenderam, né? Entre 0 e 1% mais ricos é ainda pior. Impressionante. Abre aspas. O empréstimo com taxa de juros próximo de zero foi distribuído de forma assimétrica. Apenas alguns poucos ricos tinham acesso a uma fonte aberta de dinheiro grátis. Isso inclusive foi noticiado pelo Zélio Red. Dinheiro grátis, isso mesmo, meus amigos, para os bilionários, para os banqueiros, especuladores que não produzem absolutamente nada. E o setor produtivo simplesmente é sucateado. Este realmente carrega todo o fardo. E eles ganham dinheiro que simplesmente aparece do nada. Explica o analista Charles Hang Smith. O resto de nós pagava taxas de juros muito mais elevados do que as empresas, bancos e financiadores. Fecha aspas, diz ele. Enquanto os americanos ficam cada vez mais pobres, o governo age como se esse não fosse o caso. Por exemplo, no seu último relatório sobre emprego, afirmou que os salários de todas as pessoas tinham aumentado magicamente. Mas qual é o truque? Qual o truque? Tem um truque aqui. Muito bem. Tinha aumentado, acentualmente, embora se tenha revelado que tinha utilizado um truque estatístico para reduzir drasticamente o número estimado de horas trabalhadas por todas as pessoas. Interessante. A propósito, a maioria dos empregos de meio período anunciados eram para imigrantes ilegais, não para americanos. Então, quando o Biden fala, nós produzimos tantos empregos, não, é para imigrante ilegal, não é para o povo americano. Tá? Muito bem. Aqui. 2,7 trilhões compram o BIP. Espetacular. Isso. Vou mostrar como funciona essa malandragem, esse truque do mandrake. Tá, meus amigos? Prestem atenção. O tipo de exploração que apenas um déficit governamental de 2,7 trilhões de dólares pode comprar enquanto a economia privada desmorona à sua volta. Mas alguns relatórios do BIP, como este, os americanos verão sobre um viaduto. Olha só, sobre um viaduto. Não serão mendigos. O milagre do BIP de Biden. Pois é. Aqui. Primeiros números. Boreal of Economy, analista, informou que o BIP do quarto trimestre foi de 3,3 anualizado. Que maravilha. Os números são ótimos, não? Não. Aí está. Agora eu vou mostrar para vocês a malandragem. O que destruiu as estimativas de 2,0% e trouxe o crescimento de todo o ano passado para 2,5%. E é muito saudável. No papel. No papel é lindo. É maravilhoso. Mas na prática. Aqui. Para ver por que nos últimos 12 meses o déficit federal aumentou em 1,3 bilhões de dólares. Agora eu tô lembrando, agora eu esqueci, vê se a Eliette me ajuda. Lembra daquele mágico, Eliette, que mostrava os truques, gente? Como que funcionava? Mr. M. O Mr. M, exatamente. Agora vai vir o Mr. M mostrar como que ele faz essa magia. Prestem atenção, meus amigos. Aqui. No entanto, obtivemos apenas metade disso em BIP, cerca de 600 bilhões de dólares. Em outras palavras, todo o resto encolheu. E ainda pior, para aquele corajoso e impressionante quarto trimestre. Aí obtivemos apenas 300 bilhões de dólares em PIB extra para esperarem 434 bilhões de dólares de nova dívida federal. Então, meus amigos, o PIB é simplesmente gastos do governo, não é riqueza. Então esse BIP maravilhoso é construído em cima de dívida. Por isso que a dívida interna dos Estados Unidos supera números astronômicos. Mais de 3 trilhões, desculpem, 3 trilhões de dólares. Número recorde. Aí que está o pulo do gato, meus amigos. O Mr. M, né, gente? Como que ele faz esse truque? Agora está aí para vocês. Mas, na verdade, acontece o oposto quando se trata de gastos do governo.
Porque a função do governo é pegar a riqueza e incendiá-la. Isso significa que quando o PIB cresce a partir de gastos do governo, não se trata de medir a riqueza. Isso é feito de forma artificial. Então eu gasto que nem um maluco, aí aparece e consta no PIB. Olha que maravilha, crescemos 3%. Não, isso é uma ilusão. Como o Mr. M. Apenas uma ilusão. Isso não é real. Porque, na verdade, está aumentando a dívida interna dos Estados Unidos. A dívida pública dos Estados Unidos. É medir a dissipação de riqueza na melhor das hipóteses e a destruição da riqueza na pior. Essencialmente, o ritmo que estamos a tornarmos soviéticos, substituindo a riqueza privada por desperdício governamental. Está comparando aqui o que está acontecendo com os Estados Unidos exatamente o que acontecia na antiga União Soviética. Isso é atitude de país socialista radical. Gastos públicos desenfreados. E, meus amigos, não é muito diferente do nosso país, não. Tá? Não é diferente. Estamos caminhando para o mesmo buraco. Assim traduzido esse corajoso e impressionante PIB para o mundo real, estamos a destruir riqueza. A taxa nunca vista desde 2008. Na verdade, se está de acordo com o que vimos em empregos. Em um vídeo recente, mencionei que mais da metade dos empregos no ano passado eram, na verdade, empregos públicos e de serviços sociais relacionados ao governo. Não eram empregos reais do setor privado, do setor produtivo. Porque do setor produtivo, simplesmente, está tendo desemprego em massa. E é óbvio que o governo vai poder dar emprego para todos. Meus amigos, isso é uma verdadeira absurdo. Porque assim, o funcionário público ele só recebe porque existe o setor privado. Se o setor privado começa a ser, né, a cair, a ser desfeito, a romper, a perder o seu poder no mercado, o emprego público vai ser o próximo. Porque simplesmente o Estado não pode empregar todas as pessoas. Aliás, o dinheiro que sai para pagar o funcionário público vem do setor privado. Isso é óbvio. Isso é destruir um país. Mas o bobo que fica lá, né, que vem a Rede Bobo, a CNN, que números maravilhosos. Meus amigos, tem pessoas no meu canal que chegaram para mim, não, mas a inflação está controlada, o Biden está fazendo um bom governo. Desculpe, meu amigo, mas você foi enganado. Você foi feito de trouxa. De trouxa. O Mr. M aqui mostrou como é que faz o truque. Porque no mundo real tá tendo o quê? Desemprego, inflação, poder de compra. As pessoas não conseguem pagar a hipoteca da casa, aluguel, às alturas. Alimentação, custo de vida do norte-americano nas alturas. Mas os números são lindos. Mas na prática, situação do americano. Mas amigos, eu já falei pra vocês, 600 mil desabrigados nos Estados Unidos. Pessoas vivendo dentro de carros, latas velhas. Desabrigados. Vai na Califórnia, vai lá em São Francisco. Um monte de mendigo, moradores de rua. Mas os Estados Unidos está muito bem. Isso é propaganda para enganar trouxa. Aqui. Começa as batalhas de propaganda. Imigração ilegal aumentará o PIB dos Estados Unidos em 7 trilhões. Que coisa. Há um mês fizemos uma pergunta simples, em uma fonte zero red aqui, meus amigos. Em um momento em que a administração Biden está assumindo crédito por um mercado de trabalho forte. Entre aspas, como não, o maior ponto de discussão política, agora desde outubro de 2019. Os nativos, os trabalhadores dos Estados Unidos perderam 1,4 milhões de empregos. Então, o americano natural dos Estados Unidos perdeu 1 milhão e 400 mil, desculpem, empregos. Teve um déficit. De empregos foram perdidos nos Estados Unidos. Enquanto no mesmo período, os trabalhadores nascidos no estrangeiro ganharam 3 milhões de empregos. Ou seja, você está ganhando emprego para votar no BD. Entendeu? É isso aí. Olha aqui. Algumas semanas mais tarde, quando o grotesco e ridículo relatório sobre empregos de janeiro chegou, revisemos a análise e descobrimos algo ainda mais chocante. Não só todos os ganhos de empregos no ano passado foram inteiramente graças ao trabalho a tempos parciais, como também os trabalhadores nativos sofreram uma queda de mais de 560 mil, elevando a queda total de 2 meses para pouco menos de 2 milhões. Isso significa que não apenas toda a criação de empregos nos últimos 4 anos foi exclusivamente para trabalhadores nascidos no exterior, mas também não houve criação de empregos para trabalhadores americanos nativos, desde julho de 2018. Não acredita em nós? Achando que o artigo tá maluco? Tá inventando narrativa? Vai em frente, verifique os dados oficiais do Fed americano. Tá aqui, meus amigos, o gráfico do Fed americano, que Fed de verdade. Tá aqui, meus amigos, olha só. Não teve aumento nenhum desde 2018. Zero, totalmente estagnado. E queda nos empregos, na verdade. Se tivesse estagnado, tava bom, caiu. A tentativa de Biden de resolver o problema da memória sai pela culatra com uma nova gafe. Aliás, ele está colecionando gafes sucessivas. Ele diz que sua memória está boa, mas confunde o México com o Egito.
Mas igual, né? México, Egito. Relatório do Departamento de Justiça alimentou preocupações sobre a idade de BD. Aqui, meus amigos, tentativa de BD de resolver o problema da memória sai pela culatra, com nova gafe. Ele diz que sua memória está boa, mas confunde México com Egito. Ele chamou o presidente do Egito de mexicano. Foi isso que ele fez. No BD, você pode esperar qualquer coisa. Mas se você acha isso um absurdo, você não perde por esperar. Tem coisa muito pior que isso. Relatório critica a memória de BD, que se defende. Colocarei novamente esse país nos trilhos. Tá bom. Está acabando com os Estados Unidos. Está destruindo os Estados Unidos. O atual presidente dos Estados Unidos, BD, se defendeu nessa quinta-feira, 8, de um relatório que, apesar de eximir de uma investigação sobre manipulação indevida de documentos, classificados, confidenciais, classificados, o descreve como um idoso, o relatório é esse, descreve como um idoso com memória ruim, fecha aspas. Está com problemas de saúde sério, tem que ser impedido. Sou bem intencionado, sou idoso, eu sei o que estou fazendo, sou o presidente, colocarei novamente esse país nos trilhos. Aqui, fecha aspas, afirmou Bidet em um discurso da noite de ontem. Durante seu pronunciamento, Bidet voltou a cometer uma gafe, a terceira em poucos dias. Terceira gafe em poucos dias, uma atrás da outra. Dessa vez chamou o mandatário egípcio Abdel Fattah al-Sisi de presidente do México. Fecha aspas. Árabe, México, tudo igual. Pois é. Fox News. Bidet afirma que conversou com o chanceler alemão, que morreu em 2017. Aí não. Se você acha. Meus amigos, você não perde por esperar. Agora o Bidet está falando com os mortos. Pois é. Lembra daquele filme, né, O Sexto Sentido? Você vê gente morta, eu vejo com que frequência? O tempo todo. Era o Bidet. É o Bidet. Aqui na primeira reunião do G7, a última gafe, reunião do G7. O presidente Bidet afirmou que conversou com o falecido chanceler alemão, o Helmut Kohl, que faleceu em 2017. Já faz tempo, hein? 2017, meus amigos. Em 2021, quando relembrava conversas anteriores durante eventos de arrecadação de fundos na quarta-feira, a gafe marca a segunda da semana. Bidet participou de 3 eventos de recepção da campanha de Nova York, na tarde de quarta-feira, de acordo com sua programação. No seu segundo e terceiro evento, ele contou aos doadores sobre a conversa em torno de 6 de janeiro de 2021. Meus amigos, ele falou o seguinte: em 2021 eu conversei com o chanceler, o antigo chanceler alemão, mas ele faleceu em 2017. Aí não dá, né? Na sua primeira reunião do grupo do G7, com o presidente que teve lugar na Inglaterra, em julho daquele ano, o presidente disse que o falecido chanceler alemão, o Kohl, aqui, né, perguntou a ele que diria se soubesse que 1.000 pessoas invadiram o parlamento britânico na tentativa de impedir o próximo primeiro-ministro a assumir o cargo. A reunião anual não contou com a presença de Kohl, já que estava desencarnado há 4 anos, mas sim da ex-chanceler alemã, a Angela Merkel. Na verdade, na ocasião, quem estava presente era a Angela Merkel, porque o dito cujo já tinha desencarnado já faz algum tempo. Na verdade, há 4 anos. Desde 2021. E é claro que isso virou meme. É piada nos Estados Unidos. Fox News. Roberto brinca que Bidet é tão velho que pode se comunicar com os mortos. Após a gafe do falecido presidente francês. Tá aqui, Bidet 2024, eu posso ver pessoas mortas. Que coisa, meus amigos. Virou meme. Aqui, o apresentador do Last Show, aqui, o Stephen Colbert, espertou o presidente Bidet na terça-feira, espetou, no caso, né? O presidente Bidet na terça-feira por alegar ter se encontrado recente com um presidente francês que faleceu em 1996, brincando que Bidet é tão velho que pode realmente falar com os líderes mundiais mortos. Que coisa. Que coisa. Meus amigos, a situação tá tão grave, tão grave. Aqui, notícia do Mail Online. Os médicos exigem que Bidet faça testes de demência agora. Estão preocupados. Ele pode ser impedido. Após uma semana surpreendente de gafes, culminadas por uma investigação brutal do DOGE, que descobriu que o presidente sofre de limitações significativas de memória. Fecha aspas. Problemas cognitivos sérios. Aliás, isso já era notório. Agora chegaram a simplesmente concluíram aquilo que a gente já sabia faz muito tempo. Os médicos pediram hoje que o presidente Bidet receba testes cognitivos que comprovem que ele está apto para servir depois de uma semana surpreendente de gafes. Ele realmente se superou. Bem como um relatório do Departamento de Justiça que levantou sérias questões sobre sua saúde. O relatório de hoje descreve Bidet, de 81 anos, como um homem idoso com memória fraca, fecha aspas. Descobriram que não se lembrava dos anos em que foi vice-presidente e não conseguia lembrar-se, mesmo dentro de vários anos, quando seu filho, Beal, faleceu. Não lembra. Os médicos que reagiram à avaliação disseram que o esquecimento de acontecimentos importantes, como o falecimento do seu ente querido, era uma marca registrada do declínio cognitivo, né? Um precursor da demência, e pediram que o titular fizesse testes cognitivos para provar ao público que ele é mentalmente são. Apesar, meus amigos, que o Bidet estar ali ou não faz muita diferença. Agora, para a corrida presidencial, sim. Sem o Bidet, a única opção que eles terão é o Michel... Desculpem, Michelão não. A Michelle Obama. Não tem outra opção.
simplesmente eles vão ter que apostar na Michelle contra o Loirão. Né? E o BD simplesmente nem vai concorrer. É isso que está se desenhando. Muito bem. As pessoas reagem a isso retirando o seu dinheiro dos bancos controlados pelo Fed. Meus amigos, corrida aos bancos, todo mundo tirando o seu dinheiro. Só na semana passada, as contínuas falências bancárias levaram a uma saída de 160 mil bilhões de dólares. Mil milhões, bilhões. 160 bilhões de dólares em depósitos nacionais. O Federal Reserve Bank respondeu falsificando os livros, fingindo que se tratava de apenas uma pequena redução dos depósitos internos de 458 milhões de dólares. Então, eles mitigaram isso, maquiaram. Não é 160 bilhões, não é bilhões, é 458 milhões só. Aqui. Mas deve falsificar os livros para evitar a falência. A falência será seguida pela nacionalização. Essa seria uma boa notícia para um americano de classe média. Então, se todas as pessoas dos Estados Unidos tirarem seu dinheiro do banco, né, o Fed americano também é uma forma de colapsar todo o sistema. Uma maneira simples de colapsar todo o sistema financeiro. Tá, meus amigos? Isso aí é um fato. Se todo mundo for para o banco lá nos Estados Unidos retirar seu dinheiro, simplesmente o sistema quebra no dia seguinte. Um estudo suíço mostra que 90% das empresas multinacionais são controladas por 700 pessoas. Essas 700 pessoas, por sua vez, reportam-se ao grupo octógono. Tudo corporação, tudo amiguinhos. Verdadeiro cartel. Isso é simplesmente inaceitável. E tem pessoas que dizem que não existe um governo paralelo no mundo. Pois é. Meus amigos, presta atenção. Quando você pega 700 pessoas, multibilionários, que se reúnem num grupo, uma corporação, criam uma corporação com ativos maiores do que grandes países do mundo, você está criando o quê, afinal de contas? Um governo paralelo. Ou não tem como descrever isso de outra forma. Não tem como. Isso é um fato. As empresas que controlam devem ser temporariamente nacionalizadas antes que a propriedade das ações seja devolvida às pessoas a quem foram lesadas. Vamos colocar essa forma, né? Lesadas. Muito bem. Por exemplo, os Estados Unidos, se divertimos a atual capitalização de mercado total de 50 bilhões de dólares pela população de 361 milhões. Cada americano tem direito, se isso for devolvido, se isso for indenizado, se forem devidamente indenizados, a 151 mil dólares. Se fizermos os mesmos cálculos para o setor imobiliário, cada americano acabaria com 212 mil em propriedades. Em outras palavras, se amanhã fosse o nosso aniversário, cada homem, mulher e pequenino receberia, isso se fosse restituído, devidamente restituído, 363 mil dólares. Cálculos semelhantes podem ser feitos para outros países. Lembre-se de que isso não é o socialismo, mas sim a devolução de bens, a indenização aos seus legítimos proprietários. Isso que realmente significa retomar a América. É bom, eu vou dar um adendo aqui, meus amigos, isso não significa que as pessoas vão receber essas quantias, tá, meus amigos? Deixar bem claro. Aliás, em posts anteriores e atualizações anteriores do Benjamin Fuflord, ele fala que isso é praticamente impossível. Então, esse dinheiro vai voltar para as pessoas através de tecnologias, tá? Tecnologias que realmente vão facilitar a nossa vida, como camas MedBed, máquinas replicadoras. É assim que as pessoas serão devidamente indenizadas. Todos esses eletrodomésticos, quem acompanhou a live sabe muito bem, que são acessíveis a todos os seres extraterrestres, porque isso é bastante comum, banal, na vida de um pleiadiano, nós também teremos. Okay? Então, todas as nossas necessidades básicas serão supridas. Então, ninguém vai ficar preocupado no que vai comer amanhã, aonde vai dormir, e nem com conta de luz. Conta de telefone. Isso é coisa de terceira densidade. Muito bem. Gratidão, gratidão.